Queridos, vamos então pegar nossas Bíblias neste momento e também os nossos livros, né? Nós estamos estudando o livro Nascidamente, esse livro que para nós, aqui do DEVAP pelo menos, tem sido um livro extremamente importante no que tange a apresentação e explanação das principais doutrinas da Bíblia Sagrada, que toca no ponto nevrálgico da condição humana, que toca no ponto nevrálgico da economia de Deus, do propósito de Deus, que toca no ponto essencial da obra de Deus, como que Deus tem trabalhado, como Ele está trabalhando, como Ele vai consumar a sua obra. Eu insisto no fato de que estudar a Escritura é extremamente importante, necessário, embora se percebe com muita clareza que esse não é um anseio, nem um desejo de muitos cristãos dos nossos dias. Um tempo de apostasia, um tempo de frieza espiritual, um tempo de secularização da fé, um tempo em que as pessoas estão mais voltadas e mais comprometidas com a sua própria existência terrena do que com a sua vida espiritual. Mas nós insistimos que a boa compreensão acerca de Deus, da sua vontade, do seu propósito, da sua obra, como Deus age em nós para efetuar em nós a salvação, isso é extremamente importante, porque somente compreendendo profundamente essas coisas é que nós poderemos colocar a nossa vida em condições de sermos nós aperfeiçoados, de experimentarmos a salvação de Deus. Então, quando não se conhece o caminho da salvação, e eu quero deixar isso claro, no sentido de que não estamos aqui com nenhum jargão. Caminho da salvação é uma experiência de salvação que é necessária para todos nós, e que isso é possível, então, nós nos colocarmos de maneira efetiva para sermos trabalhados por Deus, se nós compreendermos de fato e de verdade como essas coisas acontecem, Por isso que nós estamos agora trabalhando o tema da queda do homem. Por quê? Porque acreditamos que não é possível entendermos o que é a salvação de Deus se nós não entendermos o que é a queda do homem. Poderíamos colocar em termos de exemplo que a queda do homem e a salvação de Deus para o homem caído são dois movimentos opostos. O movimento da queda é um movimento, quando falamos queda, cuidado que não estamos nos referindo à queda no sentido espacial, Estamos nos referindo à queda de uma condição de alma, uma condição de coração, uma condição de consciência. Nós temos entendido que o grande problema do homem é, a partir da sua ignorância das trevas que estão no seu coração, é o homem desenvolver um orgulho e uma presunção em relação a si mesmo, em oposição a Deus. Então, para entender a queda do homem, é importante nós olharmos sobretudo para a queda de Lúcifer, uma vez que a queda de Lúcifer não é uma queda diferente da queda do homem, não são duas quedas diferentes. Há apenas uma única queda no universo, queda essa que vão aderindo a esta queda muitas consciências. Lúcifer foi a primeira consciência a se degradar, a se separar do Criador. Então, quando nós lemos, por exemplo, em Ezequiel capítulo 28, quando nós lemos Isaías capítulo 14, e quando nós lemos também Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, nós entendemos que a queda de Lúcifer consistiu em ele sair de um estado de perfeição, de consciência, de alma, de coração, para um estado de arrogância, quando ele dizia no seu coração: eu subirei acima das estrelas dos céus,
e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. É uma pretensão de ser, é uma arrogância, ou seja, é uma criatura que não consegue perceber que sem Deus a criatura nada é absolutamente. Conforme Jesus explica lá na parábola da videira, lá em João capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, em Ezequiel é dito que lá estava um querubim, no seu estado de perfeição, e ele então, olhando para a sua beleza, para a sua sabedoria, ele se orgulhou no seu coração, desejou estabelecer o seu próprio trono, estabelecer o seu próprio governo, estabelecer um autogoverno sobre si mesmo. É a criatura que não quer estar sob o governo de Deus. É basicamente o que está no livro dos Salmos, no capítulo 2, quando diz que os homens orgulhosos no seu coração, eles dizem: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, toda criatura tem um laço com o Criador. Toda criatura está unida ao Criador com laços e algemas. E isso por uma questão de necessidade. Não é uma questão de alternativa, não é uma questão relativa. Ou seja, o que o homem ou qualquer outra criatura pode sem Deus? Absolutamente nada, pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Então, a queda consiste exatamente na exaltação de um coração que agora procura estabelecer o seu próprio trono, procura estabelecer o seu próprio senhorio, por não querer estar sob o reino de Deus, sob o governo de Deus, sob o domínio de Deus. E agora então esse ser, essa criatura, ela se desintegra da divindade, se desintegra do todo da criação de Deus. Agora entenda que essa desintegração não é uma questão espacial. Isso porque na linguagem humana e mesmo na linguagem bíblica, nós vamos não raras vezes lidar com questões espaciais, é porque a linguagem humana é assim. Mas do ponto de vista da organicidade, as coisas não são desse jeito. Por exemplo, para falar sobre a queda do homem, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Aí ele fala que o filho mais moço, ele saiu de casa e foi para uma terra distante. Não dá uma ideia de sair de um lugar geográfico, pegar ali uma estrada, do ponto de vista espacial, e ir para um outro lugar? Parece ser uma distância geográfica, física. Mas entenda, nenhuma criatura pode se desintegrar, sair da integração, da sua integração com o Criador, porque afinal, a vida que nos faz existir é o próprio Deus. Se você ler a Bíblia com atenção, em nenhum lugar você vai encontrar que Deus tenha criado a vida, ou que a vida seja alguma coisa à parte da própria divindade. Não, Jesus declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João vai dizer na sua primeira epístola que a vida se manifestou em Jesus, e nós a temos visto, e nós tocamos, e nós contemplamos, e nós apalpamos o verbo da vida. Então a vida é o próprio Deus. Logo, qualquer criatura do plano celestial, do plano terreno, de qualquer outro plano, seja anjos, seja arcanjos, principados, potestades, dominadores, homens, uma formiga, um vírus, uma ameba, se é uma existência, só pode existir em Deus. Então, onde é que se dá essa desintegração da criatura em relação ao Criador? Se dá no coração e na alma. E aqui onde nós devemos prestar muita atenção, porque, como eu falava, nós lidamos muito com as questões relativas ao espaço, né? Aí às vezes a gente pensa que estar conectado com Deus é simplesmente pertencer a uma igreja local, é simplesmente pertencer a uma comunidade evangélica, cristã, religiosa, de qualquer natureza. E se esquece que a nossa conexão com Deus é no Espírito, é no nosso coração,
é na nossa consciência, é na nossa alma. Então, é somente nessas partes interiores do homem que acontece de fato essa desintegração, essa desconexão do homem ou de qualquer criatura em relação a Deus. Por isso que lá em Filipenses capítulo 2, quando Paulo fala acerca da salvação na pessoa de Jesus, vai dizer assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui está a base de uma vida em Deus, de uma vida em conformidade ao Evangelho, e aqui está a base da salvação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É muito simples isso. Alguém pergunta: ora, e qual é o sentimento que há em Cristo Jesus, do qual nós devemos participar? Ter em nós o mesmo sentimento, sermos controlados pelo mesmo sentimento. E aí o apóstolo Paulo começa a descrever o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, dizendo: sendo ele Deus, não julgou o ser igual a Deus. Daí você observa do que ele está dizendo. Ora, se o Cristo, sendo Deus, na condição de Deus, na qualidade de Deus, ele não julga ser igual, ora, imagine a criatura que, não sendo Deus, sobretudo deveria, agora que deveria ainda mais, não se considerar igual a Deus. Mas não, com a criatura acontece o oposto. Se o Cristo, sendo Deus, não julgou ser igual, a criatura, não sendo Deus, julga ser igual. É a promessa da serpente lá em Gênesis 3. Se você passar a viver por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, serás como Deus. É esse desejo. Mas ser como Deus, tem que entender bem essa questão. Não é ser como Deus em amor, não é ser como Deus em graça, não é ser como Deus em bondade, não é ser como Deus quando Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. Ser igual a Deus é se equiparar a Deus, em força, se equiparar a Deus no sentido de que Deus tem o seu reino e nós temos o nosso próprio reino. Deus tem o seu poder, nós temos o nosso próprio poder. Ser igual no sentido de nos equipararmos a Ele hierarquicamente, se é que se pode dizer deste modo, a fim de dizermos que não precisamos do Criador. Rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então essa é a ideia. Voltando para Filipenses, diz: sendo ele Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, qual é o sentimento que governa o coração de Cristo? Aí vai dizendo: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a condição de servo, fez-se homem, e como homem ele sofreu a morte, e morte de cruz, descendo ele ao limite da condição humana, desceu até o inferno, nas regiões mais baixas da terra, com aquele espírito de abrir mão de si, de altruísmo, de amor, de doação, de voluntariedade, de generosidade, de graça, de misericórdia, de perdão, de entrega. Então percebe-se claramente que a queda é um espírito de exaltação própria, que é o ego. Ora, se a queda do homem ou de qualquer criatura é uma tentativa de se erguer para as alturas, e aqui é um paradoxo, porque quando o ser, a criatura, começa a se elevar no seu coração, ele está caindo. Quando ele pensa que ele está subindo, ele está descendo. Para vocês entenderem a metáfora. Ao passo que o Cristo de Deus, sendo ele Deus, estava no topo, portanto, ele agora se esvazia, se humilha, se faz homem, ele vai descendo. E todo esse processo de esvaziamento de si, que o apóstolo Paulo vai chamar esse esvaziamento, que seria o negar-se a si mesmo, o abrir mão de si mesmo, não levar em conta o ser igual a Deus, significa exatamente o processo de salvação.
Então, muito simples até aqui. E isso serve para nos libertar de todo o jugo religioso que um dia colocaram sobre nós. No sentido de que disseram para nós que nós éramos perdidos, porque nós comíamos essa comida, bebíamos aquela bebida, porque nós usávamos esta roupa, porque penteávamos o cabelo dessa forma, porque usávamos tal roupa, porque frequentávamos tal lugar, cantávamos tal música, não é? E depois que deixamos de fazer tudo isso que a religião ofereceu, nós não nos tornamos melhores em nada. Ou seja, o coração continua arrogante, orgulhoso, presunçoso. Então, se a queda é esse espírito de arrogância, salvação é espírito de esvaziamento. Salvação é uma obra que acontece dentro de nós. Salvação não é um ingresso, não é um passaporte para entrar num lugar. Inclusive, qual é supostamente falando, o maior desejo dos crentes? É ir morar no céu. Por quê? Porque para o crente todo o problema está na terra ou no inferno. Então eles querem ir para um lugar de glória. Eles não querem encher a terra da glória de Deus. Eles querem ir para um lugar, ser salvo no sentido espaço temporal, ir para algum lugar. Eu costumo dizer que imagine só, se Jesus levar os crentes tudo para o céu, o que não vai virar o céu, né? Imagina levar os crentes para lá, ou vai encher o céu de fofoca, de mentira, de disse-me-disse, de divisão, de contenda, porfia, ciúme, né? É gente querendo romper com o céu para poder montar seu próprio céu, seu próprio negócio. Vai dar um problema muito grave. Então temos que entender que queda é um processo que acontece dentro da alma, e salvação, semelhantemente, é um outro processo, o inverso, que deve acontecer dentro de nós. Razão, porque Jesus, em Mateus 16, declarou aos seus discípulos dizendo: olha, eu estou indo para Jerusalém e eu vou ser preso. Vão me prender, vão me matar, serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então pense um pouco nessas palavras. O Cristo de Deus se faz homem, ele se veste de humanidade. Enquanto homem ele fala: agora eu vou para Jerusalém. Os discípulos disseram: não, você não pode ir para Jerusalém, eles estão querendo te matar. Eles falam: não, é necessário que eu vá para Jerusalém, que eu seja preso, que eu seja morto. É necessário que essa humanidade da qual eu me revesti chegue ao ápice da entrega, ao ápice da renúncia, ao ápice da abnegação. Todos os sentimentos com os quais nós concordamos, mas os quais nós não queremos para nós. Vamos pensar sério. Nós achamos bom falar em entrega, a palavra cristã, né? Tudo entregarei, com essa música, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Está correto, a canção fala uma verdade, mas é tão dolorido entregar, renunciar, não é? Quando Jesus estava ali sendo crucificado, os homens diziam: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, prova. Eu fico pensando: eu naquela cruz sendo o Filho de Deus, eu descia na hora, eu criava um tumulto tão grande, descia fogo do céu, chamava anjo com espada. Afinal de contas, sou Deus, não tenho pecado, não tenho culpa, sustento o universo, criei o universo, sou mantenedor de tudo. Esses camaradas ficam aqui, tudo um bando de pecador, nojento, né, duvidando de mim, me agredindo, e agora me desafiando. O que nós fazemos? Isso é muito sério e muito grave. Quando somos desafiados, sobretudo se ao sermos desafiados, estivermos nós com a nossa razão, a gente parte para cima, sim ou não? Esse ego, ele é violento. Violência de palavras, violência de atitudes, violência nos relacionamentos. Então, e Jesus ali ouvindo aquelas palavras, e quanto mais instigavam a Cristo, desafiando-o, cuspindo na sua face, humilhando-o,
mais ele demonstrava o espírito de renúncia, de abnegação e abrir mão. Porque abrir mão quando se está errado, eu já vi muito isso acontecer, a pessoa começa assim, vai crescendo, mas quando vê que o bicho vai pegar para o seu lado, ele vê que está errado, ele vai amansando, ele vai abrindo mão para poder se livrar de uma dificuldade, né? Mas abrir mão quando se está certo. Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja preso e seja morto, chegue ao ápice de toda renúncia, de toda entrega, de toda abnegação, de toda graça, de toda voluntariedade, de todo altruísmo, de todo amor, de todo perdão, de toda doação. Mas ao terceiro dia ressuscitarei. Aí todos nós queremos ressuscitar com Jesus, sim ou não? Mas ele diz que antes de ele ressuscitar, ele tem que ir para Jerusalém, ser preso e ser morto. Mas ao terceiro dia ressuscitarei. Queremos nós ressuscitar com ele, mas queremos o caminho pelo qual ele está passando? Essa é a grande questão. Por isso que ele vai dizer assim para os seus discípulos, né? Se vocês quiserem vir após mim quer dizer, eu vou, sigam-me, venham atrás de mim. Eu sou o mestre, vocês os discípulos. Eu sou o Senhor, vocês os servos. Eu sou o modelo, vocês sigam o modelo. Se alguém quiser vir após mim, o que fazer? Ele diz: nega a si mesmo. Então imagine que o Gilmar fala assim: eu quero ir após o Senhor. Então negue a ti mesmo. E aí digamos então que o Odaí diga: eu também quero ir após o Senhor. Então o negado Gilmar não serve para o Odaí. Ele diz: nega-te a ti mesmo. E daí, imagine que o Amarildo fala: também quero ir após o Senhor. Então nega-te a ti mesmo. Se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, vírgula, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para quem sabe ler, não tem dificuldade. Para o crente dogmático, ele dá um susto, ele vai ter um susto, vai dar um pulo. Jesus não disse: olha, estou indo, o meu negar e a minha cruz serve para todos vocês. Ele disse isso? Puxa, está na Bíblia, está escrito, está claro, não entende quem não quer. Está dizendo: olha, o único caminho de volta ao Pai, para o homem se reintegrar ao Pai, voltar para a casa do Pai, para o reino de Deus, é o caminho da morte. Mas não é a morte física, é a morte do ego, é a morte do eu. Ou seja, o Cristo de Deus se faz homem, se veste de humanidade e diz: esta humanidade, Jesus, vai ir às últimas consequências da negação de si mesmo, do negar a si mesmo, do abrir mão de si. E a cruz é o símbolo do aniquilamento do ego. E agora ele diz: se alguém quiser vir após mim, este é o caminho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus e todos os seus discípulos, todos se negando, todos levando a cruz, todos abrindo mão de si, todos morrendo, para que ao terceiro dia haja a ressurreição. Não é sem razão que Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos discípulos e diz: olha, agora vocês devem ir ao mundo inteiro pregando o Evangelho. Vocês vão ensinar às nações tudo aquilo que eu ensinei para vocês, todos os meus ensinamentos. Vocês vão fazer das pessoas os meus discípulos. Agora, como é que os discípulos de Cristo iriam sair por todo o mundo fazendo discípulos? Como é que se faz um discípulo? Estou aqui me referindo ao texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como se faz discípulo? É a pergunta. Como se faz discípulo? Escreve-se uma cartilha
de usos e costumes, né? Está aqui, ó, irmão Ian, com esse seu cabelo não dá. Como é que é o nome? É dread? O irmão Ian fez dread. Vocês já viram um crente com dread? Não, me fala. Vocês já viram? Tem você já viu? Pois é, não, mas mas é só aqui no Devap que tem esse tipo de coisa. No geral, em outro lugar você seria no máximo um líder de jovens, no máximo. Pregador, nem pensar. Pastor, então, esquece. Pastor não pode ter dread. Aí passa aquela cartilha, né? Não pode ter dread, não pode isso, não pode aquilo, né? E aí vai inventando tantas coisas. No tempo desse não podia nem comprar creme dental, Colgate, né? O Colgate, se era pecado, mas tem toda uma história por detrás. Bem, mas aí vamos fazer aquela. É assim que se faz discípulo. Afinal, discípulo, o que é discípulo, né? Temos que entender essas questões que são tão básicas, que estão nos nossos lábios constantemente, e que nós, de tanto falar, não sentimos mais o que elas significam, não sabemos mais o que significa. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-as. Está lá, Mateus 28, 18. Batizando-as em um nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o modo de fazer batismo, ou de discípulos, desculpe-me, é batizando. Então ficou fácil, né? Só ir para a beira de um rio, colocar uma roupinha branca na pessoa, mergulha na água e sai. Cada mergulho sai um discípulo. Entra um inimigo, sai um discípulo. Entra um inimigo, sai um discípulo de Cristo. É assim? Não, porque a própria Escritura nos ensina que esse batismo ritual em água, que foi ordenado por Jesus e que foi praticado pelos primeiros discípulos, pelos apóstolos, pela igreja, é apenas um símbolo de uma realidade espiritual. Ou seja, o batismo ritual é uma manifestação pública de uma realidade interior. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 que o batismo significa a nossa união em Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então, se faz discípulo ensinando a todos o morrer com Jesus. Só é discípulo de Cristo aquele que pelo menos começou o seu caminho de morrer com Jesus. Não tem vida cristã sem a morte do ego. Eu sei que a palavra é muito bonita, a prática é muito dura, muito difícil, não é? Porque a primeira coisa que logo vão perguntar é assim: pastor Alexandre, você está morto com Cristo? Eu me lembro que um dia eu estava numa reunião, não aqui no Devap, obviamente, e coitado do irmão foi pregar pela primeira vez, e ele, no meio da pregação, foi interrompido por um irmão, levantou a mão no meio de todos e falou assim: você vive isso aí que você prega? O irmão que estava pregando acabou de pregar e nunca mais quis saber de pregar na sua vida, nunca mais, abandonou. Talvez não tivesse compreensão do encargo da pregação, talvez não tivesse nem mesmo o encargo, mas de todo modo é a nossa pergunta, porque nós queremos nos evadir da nossa responsabilidade pessoal e individual do morrer com Jesus. Não há vida cristã sem o morrer com Jesus, e esse morrer é o morrer do ego, é o morrer do ego. Jesus foi tentado em todas as coisas, se tu prostrado me adorares, te darei o mundo inteiro. Tudo que o homem quer é poder, é honra, é glória. Será que não foi por causa disso que Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, ele diz: quando vocês orarem, orareis assim. Aí ele vai elencando os itens principais que devem compor uma oração adequada. Ele encerra dizendo: porque teu é o reino, teu é o poder
e tua é a glória para sempre, amém. Na oração que Jesus nos ensina, ele diz: você, o cristão, ao orar, tem que confessar, dizendo: olha, o reino é teu, não é meu, a glória é tua, a honra é tua, o poder é teu. Então, salvação é um acontecimento orgânico deste morrer do ego. Quanto mais isso acontece, mais nós voltamos a Deus. Quanto menos isso acontece, ou melhor, quanto mais no coração nos sentimos capazes, suficientes de viver por nós mesmos, nós vamos nos distanciando do Pai. Então, a salvação é um processo de retorno ao Pai. Retorno em amor, em obediência, em submissão. Isso só é possível quando nós abrirmos mão do nosso ego. Bem, é sobre isso que nós estamos falando. E é sobre isso que nós estamos lendo aqui. Se você abrir o seu livro, na página de número 82, vamos abrir e vamos seguindo aqui na leitura e vamos avançando nesse entendimento. Página de número 82, nós vamos começar aí a partir dessas 3 estrelinhas que tem aí. Não tem 3 estrelinhas aí? Aí onde começa a integridade humana. Perfeito? Então, lê-se assim: a integridade humana. Entenda a integridade humana, pessoal. A palavra integral, integrar, diz respeito ao todo. Um produto integral é um produto que tem todos os seus ingredientes ali reunidos, sem ter tirado nenhum. Pelo menos teoricamente é isso. Então, o homem integral é o homem espírito, alma e corpo. Quando a gente fala o homem integral, eu me refiro à totalidade do homem. Agora, no plano da nossa leitura, o homem integral é o homem que está integrado no todo. Porque eu, Alexandre, ainda que integral no sentido de espírito, alma e corpo, eu sou apenas uma partícula de um todo maior. O que é esse todo maior? Não se assustem, é Deus. É Deus. Eu sei que é um pouco complexo, né? São coisas um tanto complexas e os cristãos não estão acostumados a essas palavras, a esses temas, essas expressões. Logo eles pensam: já sei, isso é coisa de nova era, isso aí é coisa de panteísmo, né? Ora, mas se você pegar apenas um único versículo da Bíblia e entendê-lo, ele diz isso com todas as palavras, né? Vamos pegar 2 textos para ninguém falar que foi só um. Tem mais também, eu posso apresentar. Mas veja, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que todas as coisas foram feitas nele. Todas as coisas foram feitas por ele. E todas as coisas foram feitas para ele. Então todas as coisas estão aonde? Nele. Nada existe fora de Deus. Esse é o primeiro ponto. Isso não é reduzir Deus à criação. Não. Pelo contrário. A criação, enquanto finita, tudo o que faz parte da criação, tudo o que surge a partir daquele no princípio de Gênesis capítulo 1, o tempo, o espaço e qualquer outra criação, só existem nele. Por isso que Paulo vai dizer também em Atos 17, que nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Então Deus está para o infinito, e o que existe só pode existir nele, nada há fora dele. Logo, o cosmo é uma unidade em Deus. O cosmo como um todo. Nós temos que nos voltar para um evangelho mais ecológico, inclusive. Em que sentido? Porque o crente pensa assim: olha, o que tem que ser salvo é a minha alma.
Sua alma tem que ser alma, com certeza, tem que ser salva, sua alma. Ora, mas e a criação de Deus como um todo não é alvo da salvação de Deus? Não é dito que o Senhor vai restaurar a terra e os céus, fará novos céus e nova terra? A obra de redenção de Cristo tem em vistas a salvação de todo o cosmo decaído. Então, o homem, ele é uma parte integrante dessa grande obra de Deus. Portanto, o homem integral é o homem que está integrado dentro desse todo. Isso no sentido, como já falei outra vez, da consciência, da alma e do coração. Então, seguindo a leitura, a integridade humana no plano cósmico da existência depende de o ser humano encontrar o seu lugar no todo da criação, a fim de que a totalidade das coisas criadas dê a ele o sentido de sua vida. O homem quer alegria, o homem quer felicidade. O tema da felicidade foi tema da maioria dos filósofos de toda a história humana. O homem, ele busca a felicidade. Ora, qual é o melhor conceito para a felicidade? Não confundir felicidade com alegria, com riso, com gargalhada. Mas a melhor palavra para a felicidade é plenitude. Alguém pleno, alguém plenamente realizado. Ora, e a realização do homem só se dá quando ele encontra o seu lugar nesse todo divino. Agora, os homens que estão destruindo os rios, destruindo os mares, destruindo a terra, destruindo nações, destruindo os homens, destruindo a si mesmo, como pode esse homem dizer que é redimido, que está salvo, se ele está exatamente indo de encontro à unidade de todas as coisas? Ser salvo não é simplesmente ir para a igreja, levar uma Bíblia, mudar de roupa, não beber isso ou aquilo outro, não frequentar esse lugar, aquele outro, não. Ser um cristão genuíno é ter o Espírito de Cristo, é estar integrado com todas as coisas, porque todas as coisas são boas em Deus. Então a salvação nos salva plenamente, nos transforma plenamente, nos coloca em harmonia com Deus, em harmonia com a criação, em harmonia com nós mesmos, em harmonia com o outro. Agora é lamentável, queridos, muito lamentável, quando nós vemos em pleno século 21, depois, 2000 anos depois que recebemos o Evangelho, e nós vemos uma guerra como essa que está acontecendo agora, entre Israel e o grupo Hamas, e nós vemos os cristãos se posicionando favoravelmente à guerra, a favor de um grupo em detrimento de outro. Eu não estou aqui para julgar os méritos políticos, econômicos, ideológicos, não. Inclusive eu pregando aqui numa última mensagem, salvo engano, uma pessoa perguntou assim no chat lá, eu não cheguei nem a responder ainda, que eu não tive tempo, mas perguntando assim: tá bom, Alexandre, e o que você sugere então que Israel deveria fazer? Pergunta boa, né? Mas totalmente desnecessária para um cristão que conhece o Evangelho. Porque um grupo terrorista ataca uma nação, entra, invade de madrugada, sai matando criança, idoso, homem, mulher, jovem, velho, sem nenhum critério, vai matando, destruindo, tal. Consta, segundo dizem, eu não tenho certeza disso, no seu estatuto lá, tem como alvo e objetivo a destruição em massa da nação de Israel. Perguntou o que fazer diante disso. Primeiro, que eu não estou do lado de Israel, que fique claro para vocês, muito claro. Não. Então está do lado do Hamas? Também não. Eu não estou de lado nenhum, porque todo lado é partido. E tudo que é partido não é unidade. Vocês não estão entendendo.
Tem que ressuscitar o John Lennon e colocá-lo para pregar cantando nas igrejas em Meide. Imagine um mundo sem guerra, sem fronteiras, sem religiões, em que o ser humano pudesse ser apenas uma comunidade humanitária de pessoas que se cuidam e que vivem bem. O Evangelho é o Evangelho da paz. Eu sei que eu corro grandes riscos ao dizer isso, até de perder pessoas que gostam de nós, mas eu não posso vender a minha consciência a troco da sua presença, do seu apoio. Não posso vender. O Evangelho é de Jesus Cristo, não é meu. Cristo é o príncipe da paz. O Evangelho é o Evangelho da paz. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Em Cristo, de ambos os povos, Deus quer fazer um só corpo. E quando nós vemos uma guerra dessa natureza, nós não temos que estar de lado algum. Você que é pastor, deixe de lado essa sua ideologia político-religiosa, porque é partido. Ah, mas o fulano está certo, o Beltrano está errado. O Evangelho condena todas as pessoas numa mesma condição. O Evangelho reduz todos os homens à condição de pecadores, de modo que todos carecem da glória de Deus. Não tem ninguém isento, não tem ninguém certo e nem errado. Todos estão destituídos da glória de Deus. E o Evangelho anuncia a reconciliação dos povos. Agora, é lógico que nós não estamos interessados em reconciliação de povo algum. Por quê? Porque na menor escala nós temos profundos problemas de inimizades contra irmãos nossos dentro da mesma igreja, e nós não queremos reconciliação. Porque o irmão me deve, porque o irmão fala mal de mim, você também fala mal dele. Temos inimizade no seio familiar, e nós não queremos resolver essas pendências mínimas. Vamos nos preocupar com reconciliação dos povos? Então, para a pergunta, qual é a saída para o que está acontecendo no mundo? É o Evangelho. Receba o Evangelho de Jesus como ele é. E o Evangelho vai dizer, a primeira coisa: você tem razão? Tem. Você está na sua justiça? Estou. Você está no seu direito? Estou. Pois então, isso aí é um problema. Porque o Evangelho diz: negue a si mesmo. Olhe para o crucificado. Tinha alguém mais certo, mais correto, mais justo do que Jesus na cruz? Tinha? Tinha ou não tinha? Usando a lógica atual das guerras e dos cristãos, do ponto de vista ideológico, porque o fulano está certo, o outro está errado. E eu ouvi, inclusive, um pastor falar que tem que matar mesmo. Para cada 100 tem que matar 1000, para cada 1000 tem que matar 100.000. O que Jesus falava na cruz? Usando essa mesma lógica atual. Ele tinha que descer da cruz e descer o cacete em todo mundo. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa é a parte do Evangelho mais dolorosa e mais difícil de ter fé. Qual parte? Eles não sabem o que fazem? Como assim não sabem o que fazem? Para cima de mim, ô irmãozinho. É lógico que eles sabem, é assim que nós falamos, nós argumentamos, é lógico que eles sabem. Então quem não sabe é Jesus, porque ele falou que não sabia. Então, se Jesus falou que eles não sabiam e eles sabiam, logo quem não sabe, que eles sabem, é Jesus. Então por que você segue Jesus? Porque se põe como discípulo de alguém que não te fala a verdade? Por que você se coloca, pelo menos em tese, como discípulo daquele com quem você não concorda?
Quando Jesus foi ser preso, Pedro puxou a espada. E que espírito era aquele que dominava Pedro? O espírito da justiça, entre aspas, da verdade, entre aspas, do direito, da razão. Puxar a espada, ele pensou, puxa a espada, eu sou o primeiro, depois os outros vão puxando também, o pau quebra, e Jesus já chama os anjos, e aí que a gente já resolve tudo aqui mesmo. Jesus pega, quando Pedro lança a espada, o soldado faz um movimento de esquiva, atinge só a orelha. Jesus pega com todo cuidado a orelha, coloca no devido lugar, restaura a orelha do ofensor e diz: Pedro, guarda a sua espada. Outra palavra dura do Evangelho: Amarildo, embainha a tua espada. Alexandre, embainha, porque nós puxamos a espada toda hora. Porque quem com espada fere, com espada será ferido. É uma ameaça de Jesus? Não. Ele está dizendo: quem fere a espada é ferido a espada, porque espada atrai espada, violência gera violência. Enquanto tiver uma violência descontando outra violência, vai ser um ciclo interminável de violência. A única maneira de cessar a espada e cessar a violência é, ao sofrer a violência, você ali receber o impacto com resignação e falar: Pai, perdoa. Aí você cessa o ciclo de violência. Só o amor vence a violência. Isso é o Evangelho de Jesus. Não é política, não é ideologia. Esquece isso. É o ensinamento de Jesus. Alexandre, eu não concordo com esse Evangelho. Não tem problema. Continue com o seu Evangelho. Mas não se esqueça de não ler a Bíblia. Deu certo? Não se esqueça de não ler a Bíblia. Porque se você se esquecer de não ler, você acabará lendo. E ao lê-la, nos evangelhos, se deparará com Jesus falando contigo. E você vai ter que fechar a Bíblia ou vai discutir com ele dizendo que ele está errado. Perfeito? Vamos seguindo adiante? Vou voltar à leitura de onde comecei. A integridade humana no plano cósmico da existência depende de um ser humano encontrar o lugar no todo da criação, a fim de que a totalidade das coisas criadas dê a ele o sentido de sua vida, dê a ele a plenitude de sua vida, dê a ele a felicidade enquanto plenitude. Do mesmo modo que um quebra-cabeça precisa da reunião de todos os fragmentos recortados para ganhar sentido, e que os fragmentos individuais precisam do todo para possuir significado, assim também o homem. De sorte que o estado caótico em que vive o cosmos resulta do fato de o homem viver separado, existindo para si mesmo em completo desprezo e ofensa aos demais homens e a Deus. Isso é hamartia. Isto é pecado. Isto é pecado. Os crentes se orgulham muito, da sua religião. Isso é muito complicado, Porque onde está o orgulho? Orgulho de quê? Aí eles falam: não, nós temos Jesus. As outras religiões não têm Jesus. Eu falo assim: como assim nós temos Jesus? Como assim o cristianismo tem Jesus? O que é ter Jesus? São perguntas que as pessoas não fazem. Ter Jesus não é tê-lo num livro, não é tê-lo numa teologia sistemática, não é tê-lo nas músicas, não é tê-lo numa placa, não é tê-lo no pescoço. Afinal, o que é ter Jesus? Vou dar um exemplo prático para vocês, bem prático, muito prático. Vou citar 2 textos da Bíblia, para vocês entenderem o que é ter Jesus. Para eu não esquecer, eu vou dizer os textos para vocês, porque se eu me esquecer, vocês me cobrem e me lembrem.
tá? O texto de Mateus 7, 21 a 23, e o texto de Mateus capítulo 25, né? Ali do versículo 31 em diante. Tá bom? Bem, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus fala assim: olha, muitos, olha a palavra, olha o advérbio, não são poucos não, muitos, vocês têm ideia da força da palavra? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo outro, e vem toda uma lista de coisas, entre elas profecia, cura, isso e aquilo outro. Eles arrebentaram. Olha, olhando assim esse quadro, muitas pessoas, multidões de pessoas dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos. Eu olhando esse grupo de novo, eu falei assim: povo é de Deus, poxa. De fato eu ouvi mesmo esse povo falando do nome dele, no nome dele, fazendo tudo isso. Aí Jesus fala: então eu lhes direi explicitamente. O que é explicitamente? Falarei na cara, na lata, sem usar de subterfúgios, nem de parábolas, nem de metáforas, nem de palavras simbólicas. Vou dizer com todas as palavras, literalmente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ora, mas esse grupo me parece que tinha Jesus, ou não tinha? Como é que eu acho que eles tinham a aparência de que tinham Jesus? Afinal, no nome de Jesus eles fizeram muitas coisas, passaram a vida curando no nome de Jesus, profetizando no nome de Jesus, né? Quem mais? Profetizando, curando, expulsando demônio em nome de Jesus, evangelizando, em nome de Jesus, é de Jesus. Esse povo deve ter Jesus, afinal eles fazem um tanto de coisas no nome de Jesus. Mas Jesus disse que não os conhecia, logo eles não tinham Jesus, embora tivesse nos lábios o nome dele. Então isso não é ter Jesus, porque se fazer tudo isso no nome de Jesus é ter Jesus, logo eles teriam Jesus. Jesus não poderia dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos, de mim, os que praticais o quê? Pega aí, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas o que eles argumentavam que tinham feito? Curar, profetizar, expulsar demônios em nome de Jesus. Eles falam: vocês praticaram iniquidade. Então vocês não têm Jesus. Não é isso que é ter Jesus. Ou pelo menos não é isso que garante que se tem Jesus. Pelo menos, não é que quem faz isso não tem. Não, isso não é garantia alguma, pelo texto de Mateus 7, 21 a 23. Agora vamos para o outro texto, onde se parece que não tinha Jesus, mas tem Jesus. E quem vai dizer que tem é o próprio Jesus. Mateus capítulo 25, no julgamento das nações, Jesus vai olhar para um grupo de pessoas que estavam à sua direita, e ele diz: vinde, benditos do meu Pai, vocês possuem por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Imagina, eu fico imaginando, quando eu leio esses textos, eu construo a imagem na minha frente, só que eu não me coloco na multidão, porque eu me perco lá dentro, e eu não vou entender, eu tenho que ficar de fora. O melhor olhar interpretativo é quando você se retira do meio e se torna só um observador, não participante da cena. Me coloco de fora. Olha, Jesus falou para aquele grupo: primeiro, benditos do meu Pai, bem-aventurados do meu Pai. Primeira palavra. Para aquele grupo de Mateus 7, não vos conheço. E para esse grupo, benditos do meu Pai, vocês possuem por herança um reino, o reino do meu Pai, que está preparado para vocês
desde a fundação do mundo. Eu diria, esse povo tem Jesus. Aí a pergunta é, tá, mas por quê? O que eles fizeram? Volta para o texto de Mateus 7. Aqueles que praticavam iniquidades faziam o quê? Curavam no nome, profetizavam no nome, expulsavam demônio no nome, davam no nome, aquela religiãozinha bem feitinha. Agora, esses que aqui vão para o reino, que são benditos do Pai, a explicação é simples. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Gente, onde é que está a dificuldade de compreensão? Eu queria entender. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês foram me ver. Não vou nem entrar nesse detalhe, porque se tem alguma coisa que a gente não quer ir, é em prisão, né? Porque lá só tem bandido. O que eu quero ver bandido? Não, quero distância de bandido. Mas eu estive preso e vocês foram me ver. Daí, esse grupo de pessoas benditas que possuíam um reino e que fizeram tudo isso, perguntam: Senhor, quando foi isso? Porque nós não sabemos quem é o Senhor. Quando foi que nós vimos o Senhor com fome? Eles não tinham recordação, porque isso não aconteceu nesse sentido direto. Nós nunca vimos o Senhor. Aí eu diria, agora eu estou na dúvida, porque Jesus disse que eles são benditos, porque fizeram. Eles dizem que não fizeram, se não fizeram, não são de Jesus. Mas Jesus disse que eles fizeram, então deve ter feito. Jesus não deve errar. E a pergunta é boa: quando foi que nós fizemos isso? Jesus responde: ora, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Ou seja, esse grupo de bem-aventurados, que tem o reino por herança, eles não podia desse grupo ser dito que eles tinham Jesus do ponto de vista de uma teologia, de uma historiografia de Jesus, de um evangelho histórico. Não se podia dizer que eles tinham uma Bíblia, que eles tinham uma placa, que eles tinham uma cruz no pescoço. Ora, mas não tendo nada disso e mesmo sem conhecer o Cristo, o fato é que eles tinham o Espírito de Cristo, porque ter a Cristo é ter o Espírito de Cristo. E ter o Espírito de Cristo não é receber um Espírito que vem de cima e te enche, você fica arrepiado, e você se balança, e você cospe, e você cai, e você baba, e fala palavras... Não, para de bobagem. Calma, respira. Relaxa. Deus não é isso. Ter o Espírito de Cristo é ter o mesmo sentimento de Cristo, é ter o amor de Cristo, a compaixão de Cristo, o perdão de Cristo. Ou seja, é aquilo que Jesus fala em João capítulo 6, comer do pão da vida, comer da carne e do sangue, é receber esse Cristo assimilado dentro de nós, processado dentro de nós, absorvido por nós, para que esse Cristo esteja nos tomando por completo, espírito, alma, corpo, consciência, mente, coração, alma, mente, vontade, emoções, para que possamos falar como Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, desse grupo de Mateus 25, alguns diriam que eles não tinham Jesus, mas Jesus fala que eles tinham Jesus. E do grupo que nos parece que tinha Jesus, eles falam que eles não tinham Jesus. Então isso é uma bobagem, você achar que uma religião X, porque tem um dogma, porque tem uma sistemática, porque tem isso, aquilo, outro, porque tem um livro sagrado, porque tem uma placa na frente, só Jesus... Isso é uma bobagem muito grande. Não que não possa ter essas coisas, ou que não faça parte, mas não é garantia. Onde está a garantia? No espírito fraterno de Cristo. Por que espírito fraterno? Porque quando vocês fizeram isto a um desses meus pequeninos, o quê? Irmãos.
Jesus chama os homens de meus irmãos. Espírito fraterno. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. Só vamos poder olhar para o outro, para o israelense, para o palestino, para o russo, para o ucraniano, para o brasileiro, para o americano, para o crente, para o católico, para o ateu, para o agnóstico, para o cético, para o candomblessista, para o umbandista, para o sem futuro, para o nada, e vê-los como irmãos, quando nós reconhecermos a Deus como Pai de todos. Agora, se eu reconheço a Deus como meu Pai e não Pai de vocês, logo vocês não são meus irmãos. Porque para vocês serem meus irmãos, o que é ensinado? Você tem que vir para a minha igreja, fazer tudo o que eu quero, aí você é meu irmão. Mas senão você não é meu irmão. E não sabe que todos os homens são filhos de Deus em natureza e em potencial. Pode não ser filhos de Deus em atualidade. Em atualidade. Mas em potencial sim. Aquela ideia, né, aristotélica da potência e do ato. Ato e potência. Nós somos em potencial, porque Deus soprou nas narinas do homem o Espírito Divino, que é o Espírito de Deus. Não soprou, não foi em Adão? Adão não é a humanidade? Então a humanidade tem o Espírito de Deus. Isso os faz, ou a faz, filha de Deus. Os homens são filhos de Deus, porque têm o Espírito de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 5. Deus é aquele que dá fôlego de vida a todos os homens, e que dá o Espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Logo, todos em potencial, em natureza, são filhos de Deus. Pode não ser em atualidade, no sentido de que o meu momento e a minha prática de vida, a partir da consciência que até agora tenho desenvolvido, pode não me identificar como tal. O filho pródigo lá cuida dos porcos, quem passasse não viria ali o filho daquele homem rico. A aparência e a condição e o momento atual dele não correspondia ao que ele era em realidade interior. Por isso, quando ele volta, ele diz: voltarei para a casa do meu pai. É pai, ele lembra que tem pai, ele sabe que naquela condição ele é filho. Então cabe a nós o quê? Entender que eu sou filho de Deus a despeito da minha condição, que o outro é filho de Deus a despeito da condição em que ele se encontra, e o grande desafio do Evangelho é revelar isso às nossas consciências e corações, nos mostrar quem somos em Deus, porque somente quando isso for revelado é que nós vamos cair em nós mesmos, como diz o texto, caindo em si, e poderemos dizer: voltaremos para a casa do meu pai, de onde eu não deveria ter saído, e começar o processo de retorno, passo a passo, no caminho de volta à casa de Deus, que não é a igreja. A casa de Deus é o reino de Deus, tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Mais ou menos, né? Dá para entender um pouco, né? Então vamos só concluir aqui mais um parágrafo, para nós podermos encerrar por hoje. Diz assim ainda no segundo parágrafo aqui da página 89, no último parágrafo da página 82, desculpe-me: devia o homem, como bom flecheiro, atirar a flecha da sua existência para atingir o cumprimento dos dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Entretanto, ao lançar-se como flecha, tendo a si mesmo por alvo, fere-se e causa a própria morte. Pois o amor dedicado a Deus e aos homens gera vida, mas o amor próprio em detrimento do outro, que é o egoísmo, gera ruína e aniquilamento. Essa metáfora eu achei ela fantástica, não é? Veja, devia o homem como bom flecheiro. Então, entenda que se a palavra hamartia, veja de onde procede a metáfora,
Hamartia quer dizer errar o alvo. Então, a ideia de alvo também traz em si a ideia de flecha, lançar uma flecha que deve atingir o alvo. Logo, se eu tenho que acertar o alvo da minha existência, eu sou o atirador, o flecheiro, e eu sou a flecha. Eu tenho que lançar a mim mesmo como flecha para acertar o alvo para o qual eu fui criado por Deus. Então diz: devia o homem, como bom flecheiro, atirar a flecha de sua existência para atingir o cumprimento dos 2 grandes mandamentos. Qual é o alvo da existência humana? Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o alvo da existência. O amor é o alvo da existência. Deus criou o homem para amar e para ser amado. Isso está claro, porque de onde tira essa ideia, né? Já fica criando essas frases de efeito, é bonito, mas de onde vem? Bem, Isaías, em algum lugar lá de Isaías, diz que Deus criou o homem para a sua glória. Então é objetivo, é alvo. O homem foi criado para a glória de Deus. Que bonito, né? O homem foi criado para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas o que quer dizer isso? Em que sentido a sua vida glorifica a Deus? João capítulo 15, quando Jesus fala: eu sou a videira, vós sois os ramos, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Todo ramo que estando em mim não produz fruto, ele corta. E por que corta? Porque o ramo, ele existe para produzir fruto. E se o ramo não produz fruto, para que serve o ramo se não produz fruto? Então, o ramo que não produz fruto é o ramo que não atinge o alvo da sua existência. Por isso que ele é cortado, porque não tem função, não tem finalidade de existência. E daí então, em seguida, Jesus vai dizer claramente: nisto é o meu Pai glorificado. 2 pontos. Nisto é meu Pai glorificado, em que deis muito fruto, e que vocês amem uns aos outros. O amor é o fruto. Por isso que lá, quando diz o fruto do Espírito a primeira característica é amor. A primeira. O amor é o fruto. Nós dizemos aqui que devia o homem, como bom flecheiro, atirar a flecha de sua existência para atingir o cumprimento dos 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Entretanto, ao lançar-se como flecha, o homem lança-se a si mesmo como flecha, tendo a si mesmo por alvo. Ao invés de lançar em Deus e no próximo, no sentido de amar a Deus e amar o próximo, ele lança a flecha contra si mesmo, porque o alvo é amar a si mesmo. Tudo é para mim, eu quero, eu gosto, eu exijo, eu preciso. Esse sentimento de eu e eu, é a flecha indo no sentido oposto que ela deveria ir. Então, lançando-se a si mesmo como flecha, tendo a si mesmo por alvo, fere-se e causa a própria morte. Pois o amor dedicado a Deus e aos homens gera vida, mas o amor próprio em detrimento do outro gera ruína e aniquilamento. Amém, queridos? Bem, mais um pouquinho, conseguimos avançar aí mais uma página, né? E assim nós vamos, pouco a pouco, caminhando em direção ao final desse livro, que deve demorar ainda alguns meses, eu acredito. Tá bom? Espero que essas palavras ajudem os irmãos. Me ajudem também. Ajude a cada um de nós na nossa caminhada.